Fala rapaziada, tudo bom? É um grande prazer poder estar aqui de novo no Fórum Wiley, trazendo conteúdo importante para você que está estudando informática, seja na sua faculdade, seja para o seu concurso público, seja para você se reciclar. Enfim, hoje o mercado de trabalho realmente tá mais complexo, né? A gente está aqui em 2016, passando por um momento aí de dificuldade política e econômica, e baseado nisso você tem que se capacitar, buscar realmente estar sempre por dentro de tudo o que for possível dentro da área de tecnologia, tá? Hoje eu separei aqui uma questãozinha da prova do IBGE de 2016, feita pela FGV Projetos para analista de desenvolvimento. É uma prova que eu estou esmiuçando ela, estou fazendo questão por questão na medida da possibilidade que eu tiver de tempo, mas enfim, estou tentando gravar aqui para poder facilitar um pouquinho vocês, tá? Bom, resumindo, vamos lá. A questão fala assim: considere uma implementação Oracle do banco Books. Então, assim, é importante ressaltar, né? É uma implementação Oracle, não é uma implementação qualquer. Mas beleza, vamos lá. A primeira, ele diz assim: select Honum, author nome from autor. Beleza, o básico do select, no início você vai estar referenciando as colunas, depois você vai estar referenciando a tabela, ok? No 2, então, no primeiro a gente já sabe que ele traz todo o conteúdo da tabela autor, correto? Até aí tudo bem. No 2, ele vai trazer todo o conteúdo da coluna autor, select Honum, autor nome, from autor, só que ele dá um order by nome, ok? Então, beleza, você já sabe que na segunda ele vai trazer tudo ordenado por nome. No 3, ele vai fazer o seguinte: ele vai dar um select nas mesmas duas colunas, Honum e autor nome, from, e aí ele abre um parênteses e cria uma subquery. Subquery, tema frequente, MySQL, tema frequente em SQL mesmo, tema frequente Oracle, possivelmente tema frequente, enfim, em várias provas aí que você vai estar abordando. Então, importante entender o que ele vai fazer. Ele cria uma visualização de uma tabela, e isso que é uma subquery, né? Então, como ele não tem uma tabela específica para poder atender ele criou um select para poder gerar essa tabela para ele em tempo de execução. E o que esse select faz? Ele, dentro do parênteses, diz assim: select as três from autor, order by autor nome. Então, o que ele faz? Ele traz tudo da tabela autor ordenado por autor nome. Importante, tá? Só um detalhezinho, depois a gente vai falar sobre isso, vou voltar. Mas um detalhe, esse select asterisco from autor, ele não fala o nome das colunas, tá? Mas beleza, vamos continuar. O resultado, aí ele mostra uma tabelinha em que ele tem Honum 1, 2 e 3, e autor nome, aí ele dá 3 nomes aí de autores, enfim. Se você dá uma verificada, você vai perceber que o resultado ele está ordenado, né? Um autor nome, ele está ordenado. É importante ver isso, é um detalhezinho, mas é importante.
você verificar se está ordenado. Quando ele diz, o resultado foi esse, verifica direitinho, tá? Se o G vem antes do R, no caso de Agatha e Arthur, vê se está tudo ordenado por alguma coisa e, enfim, verifica o resultado. Aí ele complementa assim: para qualquer que tenha sido a ordem de inclusão dos registros na tabela, pode ser obtido somente pelos comandos. Então, assim, a primeira coisa, né? A gente tem como resolver essa questão de duas maneiras, e a gente tem um erro comum. Um erro comum, muito comum. O erro comum, muito comum, é o seguinte: a gente verificar as queries que ele dá apenas pelo nosso conhecimento que a gente tem de SQL. Só que, no início, ele fala que se trata de uma implementação Oracle. Logo, alguma coisa de Oracle deve ter aí. Então, desconfie. Quando ele falar implementação Oracle, desconfie, tá? Aí, beleza. A gente tem lá select ROM num autor nome from autor. Pô, beleza, traz tudo. Na segunda, ele traz tudo ordenado por nome, né? Ele traz tudo, traz tudo. Traz as colunas ROM num e autor nome ordenado por nome. E no terceiro, ele traz as colunas ROM num autor nome. No caso, dentro de uma subquery, enfim, que ele traz tudo realmente ordenado por nome. E como é que eu vou resolver isso, Thiago? É simples. Se ele inserir de qualquer forma, enfim, a coisa toda, como é que ele pode trazer todas essas informações, tá? Bom, dentre as possibilidades lá que ele dá, né, você pode estar pensando aí, enfim, seu 1, seu 2, seu 3, a possibilidade certa, tá? Não vou fazer drama, a possibilidade certa de gabarito da 37 é a E. Ou seja, só no terceiro resultado que ele vai trazer esse resultado aí. ROM 1, 2, 3. É o nome Agatha, Arthur e Edgar. Por quê? Porque aí eu vou explicar para você. Primeira coisa, essa prova ela tem uma coisa muito importante. Eu não me referi antes, porque normalmente é assim como a gente resolve essa questão. A gente esquece do resto da prova e a gente acaba se concentrando naquela questão só. Nessa prova, antes, ele na parte de conhecimentos específicos, ele fala assim, isso antes da questão, tá? Ele fala assim: atenção, algumas das questões seguintes fazem referência a um banco de dados relacional titulado Books, cujas tabelas e respectivas instâncias são exibidas a seguir. Essas questões referem-se às instâncias mostradas. Bom, a gente acabou de ver que a 37, ela trata do banco Oracle no banco Books. Então ele está falando desse banco Books aqui. Vamos dar uma olhada lá. Não fica preguiça não. Olha lá de novo. Quando você olhar lá de novo, a gente está olhando uma tabela chamada, aqui nessas queries, chamada autor. Vamos conhecer a tabela autor. Vamos olhar ela lá. Pô, beleza. A autor tem duas colunas. Atenção, duas colunas só. E olha quais são as colunas do autor. Autor ID e autor nome. Pô, tem alguma coisa estranha aí. Autor ID e autonome? E aonde que está a coluna ROM? Bom, essa é a primeira forma de você resolver essa questão. Você já pensar assim, pô, não existe a coluna ROM num dentro da tabela. Então essa coluna deve ser uma coluna especial. Sim, é uma coluna especial. É uma coluna especial do Oracle. E o que ela faz? Ela é chamada de pseudocolumn e ela vai trazer um número relativo à ordenação dos resultados que vierem. Então, assim, dentro dessas queries passadas, o ROM só vai ser 1, 2 e 3 e o autor nome Agatha, Arthur e Edgar, realmente na terceira query. Nas outras, ele não vai trazer o ROM e o autor nome nesse, enfim, da forma como ele está precisando, entendeu? Então, é dessa forma que o ROM se comporta. O ROM ele existe dentro de qualquer tabela, desde que você se referencie a ela dentro do Oracle, tá ok? Somente dentro do Oracle, tá? Então, essa é a primeira forma de resolver isso é você atinar, você pensar, olha, não existe aquela coluna lá, então isso deve ser alguma coisa específica do Oracle. E aí
por lógica, você olhando o nome ROM1, você pode imaginar, pô, ele deve ser uma coluna especial lá do banco de dados que traz o número da linha no meu resultado. É exatamente isso que ela faz. Então, por lógica, você poderia tentar matar ela. Agora, existe uma segunda forma, você está trabalhando com Oracle de maneira comum, você já conhecia essa pseudo-coluna, e aí, a partir daí, você ia conseguir chegar ao resultado correto. Então, voltando, o resultado correto a resposta tá? Só na terceira query, em que ele traz o ROM1, que é exatamente a sequência de número de cada uma das linhas, tá? Autor-nome, ordenado por autor-nome, é que de fato vai vir 1, 2, 3, como ROM1. Nas outras, não vai vir 1, 2 e 3. Por que não vai vir 1, 2 e 3? Importante. Ele fala assim, para qualquer que tenha sido a ordem de inclusão dos registros. Ou seja, se a ordem de inclusão dos registros variasse, se Agatha fosse incluído por terceiro, o ROM1 ia ser 3. Entendeu? O ROM1 ia ser 3. Mas por que isso falando da segunda opção, tá? Do Select ROM1, autor nome, from autor order by nome, tá? Então, no outro, na primeira opção também, se a Agatha tivesse sido inserida em terceiro, ROM1 ia ser 3. Tá? Agora, no terceiro, por que isso não acontece? Porque eu estou criando uma VIN, estou criando, através de uma subquery, estou criando uma visualização de uma tabela que só vai funcionar em tempo de execução. Então, ele vai respeitar a ordem que vier da query, vai ser o ROM1 específico, e não a ordem que foi inserida, entendeu? Ou seja, ele vai respeitar, vai colocar 1, 2 e 3. Por quê? Porque não existe uma referência de inserção dentro da tabela. Então, a única referência que existe, no caso específico, é a referência realmente do que vai vir do banco de dados. Vai vir primeiro, porque está em ordem de autor, Agatha, em segundo, Arthur, e terceiro, Edgar, entendeu? Então, só o terceiro funciona, entendeu? Então, voltando, questão 37, prova branca, importante ressaltar, tá? A prova essa é tipo 1, se você for lá baixar, se você for lá quiser dar uma verificada, tipo 1, a opção é tá bom? Espero que vocês tenham gostado, ficou um pouquinho grande, tive que falar rápido sobre alguma questão, espero que você tenha pego o raciocínio, se não pegou, pausa, volta, entendeu? Na hora de fazer o vídeo também vou enfim, imaginar aí, vou dar uma olhada em algumas possibilidades de questões que também tem pegadinhas desse tipo, e aí na medida das possibilidades vou trazer vídeos assim interessantes para a gente poder estar trabalhando junto, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, rapaziada. Sim, e se você gostou, adiciona no canal. Se você gostou, dá um like aí. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.